pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje está aqui comigo o Daniel. Oi Daniel, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre eletricidade. Na verdade, nós vamos falar um pouco mais sobre o consumo da eletricidade. E essa aula vocês encontram lá na quarta semana do PET 4, do quarto bimestre, do 8º ano do ensino fundamental. Bom, para isso nós iremos trabalhar a seguinte habilidade: propor ações coletivas para otimizar o uso da energia elétrica em sua escola ou então em sua comunidade, sua residência, com base na seleção de equipamentos, segundo critérios de sustentabilidade, que é o consumo de energia e eficiência energética, e hábitos de consumo responsáveis. Então, para poder trabalhar essa habilidade, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar quais os hábitos de energia que vocês utilizam, que vocês fazem, que precisam de energia elétrica? Quando você carrega o seu celular, quando você usa o seu telefone, ou o tablet, ou a televisão que você está me assistindo, ou o computador, como que vocês utilizam ela, se não utilizando a energia elétrica? Ah, professor, o meu celular está carregado na bateria, eu uso a bateria do telefone, mas a bateria do tablet, do celular, ela precisa ser carregada de uma certa forma, então você precisa utilizar a energia elétrica, conectar esse aparelho numa tomada para que você utilize esse aparelho. Ah, eu utilizo aparelhos que estão conectados em pilhas. A pilha também necessita de uma energia, Tem uma transformação química dentro dela. São diferentes tipos de energia, mas de certa forma vai gerar um tipo de energia elétrica. Então, esses equipamentos que vocês utilizam o tempo todo dentro da casa de vocês, no ambiente escolar, vocês precisam da energia elétrica. Então, o nosso mundo, o nosso meio, os aparelhos que nós utilizamos para o conforto, para a diversão, utilizam então a energia elétrica. Mas parem para pensar, se todos esses aparelhos utilizam a energia elétrica, quanto mais aparelho eu uso, mais energia elétrica nós iremos então utilizar. Então, o consumo vai aumentando cada vez mais. Quando se aumenta o consumo de energia elétrica, você tem um aumento também na conta, Então, nós vamos ver algumas técnicas, algumas medidas que vocês podem tomar para que vocês diminuam o consumo, Ou então usem de forma eficiente, de forma sustentável, fazendo com que esse consumo de energia elétrica seja diminuído, ok? Outra pergunta para vocês, para a gente poder pensar aí durante a aula. Vocês acham que em qual período nós gastamos mais energia elétrica? Durante o dia ou durante a noite? Então, pensem com calma aí e a gente vai tentar responder ao longo dessa aula essa simples pergunta. Vocês acham que a gente utiliza mais energia durante o dia ou durante a noite? Pensando que nós dormimos durante a noite, Vamos colocar um cálculo de 6, 8 horas de noite de sono. Então, qual o período que nós gastamos mais energia elétrica? De dia ou de noite? Pense aí que ao longo dessa aula a gente vai responder essa questão. Então, o consumo dos aparelhos, dos diferentes aparelhos elétricos que nós temos em casa vai variar de acordo com as características que ele possui. Alguns equipamentos vão utilizar mais energia elétrica do que outros. Uns vão ser mais eficientes, outros menos. Então, cada aparelho tem uma característica e essas características vão identificar o consumo maior ou menor da energia elétrica. Mas também depende muito do tempo que ele permanece ligado. A televisão, por exemplo, quando você para de assistir a televisão, você desliga ela. Você desliga ela na tomada ou você só desliga o botãozinho e fica aquela luzinha vermelha lá na televisão acesa? Quando aquela luzinha está acesa, o aparelho ainda assim está consumindo energia elétrica, por mais que seja pequena, ainda existe o consumo de energia elétrica. Então, vamos pensar conscientemente no uso racional desses equipamentos para a gente ver quais são as formas para diminuir, então, esse consumo da energia elétrica. Aqui o vilão da história, o chuveiro. É o aparelho, gente, que mais gasta energia elétrica dentro
de uma residência. Ele transforma a energia elétrica em energia térmica, através, né, da transformação de energia. Tem um resistor dentro do chuveiro. Esse resistor utiliza um material que tem uma condução de energia. Nas últimas aulas a gente falou sobre condutores, bons condutores de energia, como o metal, o fio, o cobre, né, o ouro, todos eles são bons condutores de energia, ou seja, os elétrons passam livremente de um átomo para o outro átomo, permitindo então a passagem da corrente elétrica. Mas existem alguns aparelhos que a gente chama de resistor, que vai fazer a transformação. É ruim e é bom ao mesmo tempo, porque o uso desses resistores permitiu que fosse inventado o chuveiro e aquecer então a água através desses resistores, transformando a energia elétrica em energia térmica. Então, esse aparelho é o aparelho que mais consome energia elétrica e ele costuma elevar significativamente a conta de luz da sua casa. Então, pense, né, que o uso consciente desse aparelho, ou seja, banhos mais rápidos e de preferência em horários que nós não chamamos de horários de pico, né, que são os horários que tem uma maior demanda do uso da energia elétrica no país. Então, se você puder tomar banhos mais curtos em horários que não sejam de pico, é melhor para o seu bolso e é melhor também para a natureza, porque a maior fonte da energia elétrica no Brasil vem das hidrelétricas, né? Você utiliza também aparelhos em casa que não precisa necessariamente da tomada para poder carregá-los, né? Utiliza pilhas. E esses aparelhos nós chamamos de geradores. Pilhas, baterias, são aparelhos que geram a energia para a gente, geram energia elétrica. Foi inventada lá pelo Alexandre Volta, né, que deu nome também aos volts, uma das medições da capacidade de energia elétrica, que inventou essas pilhas. E elas são, então, capazes de transformar energia, algum tipo de energia, em energia elétrica, né? Vai mostrar energia sonora, quando você coloca num rádio, por exemplo, e vai escutar uma música. Então, o rádio que funciona a pilha, ele está transformando a energia química, no caso dentro da pilha, em energia sonora, em energia luminosa, dependendo do tipo de aparelho que você estiver utilizando. Bom, você sabe de onde vem a energia que chega aí na sua casa, que faz você assistir, por exemplo, essa televisão ou ligar o seu computador? Você tem noção de onde está sendo gerada a energia que está chegando aí hoje? Ela vai, pessoal, ser produzida, na maior parte das vezes, aqui no Brasil, a produção da energia elétrica vem das hidrelétricas. Então, nas grandes hidrelétricas que nós temos no país, tem a geração da energia que você utiliza na sua casa. Então, por meio, né, da hidrelétrica, nós temos a produção da energia. Essa energia vai ser, então, transmitida para uma central. Essa central, ela faz depois a distribuição da energia elétrica em todas as casas até chegar aí dentro da sua residência. Então, ela é produzida na hidrelétrica. Existe só essa forma de energia? Não. Pelo contrário, nós temos várias outras formas de energia elétrica, como, por exemplo, a energia eólica, a energia das usinas nucleares, as termoelétricas. Então, nós temos meios também de energias renováveis e não só a utilização da hidrelétrica, mas aqui no Brasil, a maior parte da energia é gerada através do uso da hidrelétrica. E aí a gente pensa também na questão do consumo, por quê? Quando nós vivemos, né, períodos de grandes secas, tem a baixa dos reservatórios, que vão ajudar, né, na geração da energia. Se você tem uma baixa desses reservatórios, né, as águas vão baixar, então o consumo de energia elétrica, que está gastando mais o material, né, a mão de obra, a potência desses equipamentos vão ser todas influenciadas de acordo com o nível de água que está
dentro desse reservatório. Por isso é tão importante o consumo consciente. Quanto mais energia a gente usa, mais energia precisa ser gerada. E quando a gente tem esse uso excessivo da energia, principalmente em períodos de seca, a gente tem a elevação nas contas de energia elétrica, né, por meio das distribuidoras que fazem então essa distribuição, que vem a energia lá das fontes, né, das hidrelétricas, são transmitidas e essas distribuidoras levam até as casas de vocês. Bom, então pensando nisso, né, do número de equipamentos que nós temos em casa, que nós temos para o nosso conforto, para a nossa diversão, a TV que você assiste, o computador que você usa para estudar, para jogar, para trabalhar, todos esses equipamentos que utilizam energia elétrica, eles geram um custo para você, para o seu pai, para sua família. Então, a energia não chega de graça na sua casa. Quanto maior o uso desses equipamentos, quanto mais a gente utiliza a energia, mais alto vai ficando o nosso consumo. Então, quanto maior a procura do produto, mais alto fica, principalmente quando esse produto está escasso, que é, por exemplo, a energia elétrica gerada pelas usinas hidrelétricas no Brasil. Então, esse consumo alto faz com que as contas vão aumentando cada vez mais. Não só, né, a importância do consumo sustentável, pensando aí no meio ambiente, no uso dessa água, na poluição dos equipamentos que a gente utiliza, na poluição que vários eletrônicos vão gerar para o meio ambiente, a gente tem que ter uma noção da sustentabilidade, de utilizar esses equipamentos com consciência para que não só o nosso bolso agradeça, mas também as próximas gerações, até mesmo a nossa, tenha energia suficiente para poder utilizar daqui a um tempo, porque senão começa a faltar. A gente está vivendo a escassez de várias coisas no mundo, né? E energia pode ser uma delas. Então, use de forma consciente para você poder usar amanhã, ok? Então, vamos lá. Pensando no uso consciente, quais as formas, né? O que a gente pode adotar de hábito, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na casa do colega, na escola, para poder diminuir o uso dessa energia. Energia natural, usando ela ao nosso favor. A primeira dica que eu dou para vocês. Então, quando você está em casa, abre a cortina, né? Deixe a luz do sol entrar dentro da casa, utilize essa luz solar ao seu favor, que também é uma das fontes de energia, né? Utilize ela ao seu favor. Então, abra as janelas, abra as cortinas, para evitar que você tenha que ir lá, acenda uma luz para ficar dentro de um ambiente que a cortina, obviamente, vai bloquear essa luz de entrar dentro do ambiente que você está. Então, primeira dica delas, use a energia solar ao seu favor. Segunda dica, utilização de lâmpadas de LED, né, lâmpadas fluorescentes, no lugar das lâmpadas incandescentes, né? A lâmpada incandescente, ela gasta muito mais energia para gerar a energia luminosa do que as lâmpadas de LED ou lâmpadas fluorescentes. A lâmpada incandescente, né, foi a primeira a ser inventada, ela tem uma estrutura que, além de promover luminosidade, ela também vai aquecer o ambiente. Ela perde muito mais trabalho, né? Ela gasta muito mais energia gerando calor do que a própria energia luminosa. Ao contrário da lâmpada fluorescente, que é mais econômica. Então, nós conseguimos gerar energia luminosa utilizando menos energia elétrica para isso. Além do que, as lâmpadas incandescentes, elas têm uma vida útil muito menor do que as lâmpadas fluorescentes, permitindo, então, por mais que essas lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de LED sejam mais caras no mercado, até porque elas são importadas, essas lâmpadas, elas vão ter uma vida útil maior. Então, você vai ter um gasto inicial maior, porém, você vai ter uma vida útil maior. Então,
utiliza-se por muito mais tempo esse tipo de lâmpada, as lâmpadas de LED ou lâmpadas fluorescentes. Outra dica, né? Quando possível, utilizar a energia fotovoltaica, né? Tem muitas pessoas, muitas empresas que estão trocando a energia a energia elétrica da sua casa para as energias fotovoltaicas. Além da energia elétrica que pode ser gerada, podemos utilizar também o uso dos aquecedores solares. Por meio desses, nós esquentamos a água que vai para o chuveiro, podemos utilizar na pia, na cozinha. Ao invés, por exemplo, de ferver uma água, você pode simplesmente abrir a torneira e pegar lá a água fervendo praticamente. Dependendo da época do ano, nós temos uma temperatura alta dentro desses aquecedores. Então, a utilização desses equipamentos ajuda e muito ao consumo consciente, a diminuir o uso da energia elétrica dentro da sua casa. Outra ação que muita gente deixa passar despercebido. Essa aqui, ó, o modo stand-by, que a gente deixa a televisão, o micro-ondas, os equipamentos eletrônicos de forma geral em modo stand-by. O que significa isso? Aquele que eu falei do exemplo dele no início da aula, que fica a lâmpada da televisão ou do equipamento em questão acesa. Esse equipamento ainda está consumindo, né, um pouco de energia elétrica quando é desligado. Então, o correto é retirar esse equipamento da tomada. Quando você tira ele da tomada, você corta ali o circuito. Então, não tem mais energia elétrica passando para esse equipamento. Você não está consumindo mais energia, ok? Então, sejam conscientes, tirem os equipamentos da tomada assim que vocês pararem de utilizar. Uso da geladeira de forma consciente. Muita gente não sabe, né? Acaba abrindo a geladeira o tempo todo. Você vai preparar um alimento, você pega um leite, daí a pouco você vai lá, pega um creme de leite. Bom, toda vez que você abre a geladeira liga novamente o motorzinho dela, que fica ali atrás, para transformar aquela temperatura, aquele calor que está o ar no ambiente, ele é condensado, né? Tem um equipamento lá atrás da geladeira que transforma esse ar quente em ar frio, fazendo com que ocorra o resfriamento dentro dessa geladeira. Então, quanto mais você abre ela, mais esse gás vai ter que ser utilizado e mais esse motor da geladeira vai ligar, né? Vai ser acionado. Na verdade, ligado ele já está, ele vai ser então acionado. Então, diminua a quantidade de vezes que você abre e fecha a geladeira da sua casa. Veja as instalações. Eu sei que muitos de vocês não fazem ideia de como fazer isso aqui, mas vocês vão pedir então para o responsável avaliar, né, as condições elétricas da fiação, porque fiações muito antigas tendem, né, a dissipar energia elétrica. Então, pode ter algum fio desencapado, deixando escapar energia, podendo até produzir um curto-circuito depois. Então, a utilização e o conhecimento desses fios, de como está a fiação elétrica da sua casa é extremamente importante. Por fim, eu falo para vocês do selo da Procel. Nós temos vários equipamentos em casa que tem alguns selos, né, que vai de A a E. Esse selo, quanto mais próximo do A, mais eficiente ele é. Ou seja, ele vai utilizar menos a energia. Então, sempre que possível, por mais que esses equipamentos que tenham selo A sejam mais caros, mas eles vão consumir menos energia. Então, só para a gente poder responder aquela primeira pergunta que eu fiz lá no início, com relação ao horário que nós consumimos mais energia, bom, esse horário é de 5 até as 9 da noite. Geralmente é o horário que a gente mais consome, ou seja, o horário da noite, ok? O horário de dia, por mais que nós utilizamos muito televisão, computador,
mas durante a noite os picos de energia são maiores, por mais que nós também dormimos, né, boa parte desse horário. Então, utilize, com a utilização de equipamentos e de todas essas medidas que eu citei, essas medidas conscientes, nós podemos fazer um consumo consciente, diminuindo o gasto, né, de energia elétrica, diminuindo o consumo, nós baixamos lá o valor agregado na sua conta de luz, ok? Então, nós ficamos por aqui com relação a esse conteúdo e na próxima aula nós vamos ainda continuar falando sobre energia elétrica. Esse quarto bimestre vai ser dedicado à energia elétrica. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!